Bom dia, jovens, novamente aqui para nós continuarmos o nosso curso de EDO. E nós estávamos resolvendo equações não homogêneas lineares de segunda ordem, não é isso? E para isso nós vimos um método. Na verdade, para resolver esse tipo de equação, você tem que seguir basicamente dois passos. Primeiro passo é resolver a homogênea associada, que é você olhar a zero aqui, né? Deixa eu colocar aqui que eu até anotei aqui. Quer dizer, é a aula, é o vídeo. Vocês devem ver o vídeo para ver. Nós temos dois passos. Primeiro, encontrar a solução da homogênea associada, que é a solução geral. Depois, você vai buscar, isso aqui você sabe achar com facilidade, né? Depois você vai buscar uma solução particular e a solução geral é a soma dessas duas, né? A solução complementar com a solução particular. A solução complementar é a solução da homogênea associada, tá bom? Bom, a dificuldade estava aqui, né? Esse aqui é simples de você fazer, essa parte da homogênea. Agora, encontrar uma solução particular nem sempre é tão simples. Aí nós vimos o método da variação dos parâmetros, que tem suas limitações. Em geral, é nessa integral aqui. Você nunca sabe o que te espera, né? Então, você pode cair numa integral muito difícil de resolver e aí o método se torna inviável, digamos assim. Por esse motivo, nós temos que ter alternativas, né? Aí nós passamos a estudar o método dos coeficientes a determinar, que é um método que também tem suas limitações, né? Qual é a limitação? Para você usar o método dos coeficientes a determinar, a função do segundo membro, que é uma função não nula, tem que se encaixar em determinados formatos. Ela tem que ser ou uma função polinomial, ou uma função exponencial, ou uma soma de senos e cossenos, ou uma combinação dessas que nós relacionamos aí, não é? Aí nós separamos em casos para aprender a resolver. Primeiro caso, nós pegamos equações quando a função do segundo membro for uma função do tipo polinomial, né? Uma função aqui, primeiro caso, uma função do tipo polinomial. Aí a sua solução particular, que é o que você está buscando essencialmente, vai ser um polinômio de mesmo grau, tá bom? Aí você coloca coeficientes aqui aleatórios e aí você vai determinar esses coeficientes, que é o que dá nome ao método, né? Método dos coeficientes a determinar, tá certo? Ocorre que quando você faz isso, você tem que comparar a solução particular com a solução complementar que você já achou antes e tem que verificar se não há coincidência, no sentido de que alguma parcela dessa solução seja linearmente dependente com alguma parcela da solução particular, não é? Se isso ocorrer, você começa a multiplicar por x até que essa coincidência desapareça, tá bom? O mesmo ocorre no segundo caso que nós vamos ver agora. O segundo caso ao qual eu me refiro é o das funções exponenciais, tá bom? Então vamos estudar agora o caso em que a função do segundo membro aqui, aquela função do segundo membro que eu chamei de g, é uma função exponencial, tá? Segundo caso, g de x é uma função exponencial. E nada melhor que fazer um exemplo, né? Então, um exemplo aqui. Exemplo. Vamos resolver uma equação. É a mesma coisa, você deve ver os vídeos anteriores, né? É a mesma maneira, a mesma metodologia, o mesmo algoritmo, na verdade, para você resolver. O que muda é que a função agora é uma função exponencial. Então, vamos lá. Determine a solução geral da equação. Determine a solução geral da equação. Aí a equação dada aqui é y duas linhas menos 7y' mais 12y igual a 3 elevado a menos x. Então, veja bem, a nossa função do segundo membro, que é a função g, é uma função do tipo exponencial. Aqui eu
Deveria até colocar de uma maneira mais geral, né? Não é essa aqui, né? Tem que ter um coeficiente aqui, não é? Tá certo? Tem uma ação exponencial, esse coeficiente não necessariamente é 1, né? Então, aqui no caso é 3, tá bom? Muito bem, uma função não homogênea, de segunda ordem, linear, nós vamos resolver como? Primeiro, determinar a solução complementar, né? Primeiro passo, solução complementar. YC, que é a solução da homogênea associada, tá bom? Então, como é que eu resolvo a homogênea associada? Y2' menos 7y' mais 12y igual a 0, né? Função do segundo membro é a função nula, você tem uma equação homogênea, tá bom? Nesse sentido. Como resolver? Equação característica, tá? Vou fazer os passos de forma rápida, porque você já sabe fazer, né? A equação característica, no caso, vai ser uma equação do segundo grau que você sabe resolver com facilidade. Aqui, por exemplo, lambda 1, lambda 2, produto 12, soma 7, só pode ser o quê? 4 e 3, né? 3 e 4. 3, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 3, 7. Portanto, a solução complementar, você já escreve direto. Constante é elevado a 3x, lambda 1x, mais constante, outra constante, elevada a lambda 2x, 4x. Perfeito. Então, como nós dissemos antes, é fácil encontrar a solução complementar, né? Que é a solução geral da homogênea associada à sua equação. Agora, o que fazer? Bom, como a forma da função do segundo membro é exponencial, então nossa solução particular deve ter a mesma forma, né? O mesmo formato. Vai ser uma exponencial. Então, vamos buscar uma solução particular. Vamos buscar aqui uma solução particular que seja da forma, oh meu Deus, muito papel aqui, YP, seja uma coisa assim, um pouquinho mais, seja uma coisa do tipo A elevado a menos X, tá? Que tenha a mesma forma daquela minha função do segundo membro aqui. A elevado a menos X. E esse A é o coeficiente a determinar, tá bom? Como é que eu determino esse coeficiente? Joga essa solução, ela tem que ser solução da equação. Então, deriva 2 vezes, joga lá e descobre quem é esse A. Então, primeira derivada, menos A elevado a menos X. Segunda derivada, A elevado A vezes E elevado a menos X, né? Substituindo na equação, na equação, vírgula, temos, né? Agora é que efetivamente você vai determinar esse coeficiente A, né? O que dá nome ao método, coeficiente a determinar. Então a equação é derivada segunda menos 7 vezes a derivada primeira. Então, derivada segunda, A elevado a menos X. Menos 7 vezes a derivada primeira. Derivada primeira é menos A elevado a menos X. Aí, mais 12 vezes, são duas linhas, mais 7y', mais 12 vezes a função, igual a 3 elevado a menos X. Mais 12 vezes a função, que é A elevado a menos X, igual a 3 elevado a menos X. Pronto. Faz a continha e determina quem é o A. Você vai ter aqui A mais 7A, 8A. 8A mais 12A, 20A, né? 20A elevado a menos X igual 3 elevado a menos X. Multiplica tudo por E elevado a menos X e você obtém que A é igual a
3 por 20, né? 3/20. Portanto, a sua solução particular é a função, substituir aqui, 3 sobre 20 elevado a menos x. É a solução geral da sua equação, solução geral. Aquela que vai te dar todas as soluções, né? Y é igual solução complementar mais solução particular. Então, somando aqui, você tem C1 é elevado a 3x mais C2 é elevado a 4x mais a solução particular que você encontrou agora, 3 sobre 20 é elevado a menos x. Muito bem. Para você encontrar essa solução particular aqui, é fazer C1 igual a 0 e C2 igual a 0. C2 igual a 0 te dá essa solução particular. Então aqui você encontra todas as soluções da sua equação, atribuindo valores a C1 e a C2. Né? Ok. Então, para um primeiro exemplo, eu acho que está bom, creio que está fácil de entender, mas eu vou fazer ainda, planejei fazer mais 2 exemplos, para nós cobrirmos alguns casos aí que eu quero ver, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado, que tenham entendido, mas qualquer coisa fale pelo grupo, tá? Tire suas dúvidas pelo grupo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo que eu vou fazer mais exemplos desse caso. Um grande abraço.